Mais uma vez, a paz de Cristo a todos. Hoje pela manhã nós estaremos apresentando aqui essa nova proposta de escola bíblica, mas antes eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 2. Nós iremos ler dos versos 6 ao verso 10. Juízes, capítulo 2, dos versos 6 ao verso 10. Antes de nós apresentarmos esse novo modelo de escola bíblica, eu gostaria de mostrar a importância que a escola bíblica ela tem para a igreja e para a sociedade que está ao redor da igreja, né? A escola bíblica ela não é importante apenas para os membros da igreja, mas se nós tivermos a visão correta da sua importância e do seu significado, ela vai alcançar as pessoas ao redor da igreja, ela vai alcançar as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, que muitas vezes não são membros da igreja ou não conhecem a Cristo. Então nós queríamos primeiro trazer uma breve palavra sobre esse texto de Juízes, no capítulo 2, dos versos 6 ao verso 10. Diz assim a palavra: Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo, obrigado por essa semana que se inicia debaixo da Tua graça, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, obrigado pela Tua direção, Senhor. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, Tua palavra que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos essa manhã que Tu possas nos guiar, que Tu possas nos orientar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é que esse texto que nós acabamos de ler tem a ver com escola bíblica dominical, né? De uma maneira muito rápida, quando nós olhamos esse texto, aparentemente não tem nada a ver com a escola bíblica, mas o princípio que está por trás desse texto tem tudo a ver com o modelo de escola bíblica que nós temos hoje. Esse texto ele narra a morte de Josué. Nós já sabemos que Josué foi o homem que Deus colocou para substituir Moisés, né? Logo depois da morte de Moisés, Josué fica encarregado de levar o povo até Canaã, para que todos eles pudessem tomar posse da terra que Deus havia prometido a Israel. Só que Josué é um homem que ele consegue perceber muito claramente a sua importância no meio da sua comunidade. Então Josué é um homem que ele serve ao Senhor e ele discipula aqueles outros homens, aquelas famílias, para que aquelas famílias possam ser também famílias discipuladoras, que aqueles jovens, aqueles homens e aquelas mulheres possam discipular outras pessoas. Mas o texto vai dizer que após a morte de Moisés, ainda alguns anciãos, durante pouco tempo, ainda conseguiram ser discipuladores, mas depois de um breve tempo. No verso 10 vem uma tragédia que acontece em Israel, e tragédia essa que acontece também nos nossos dias. O texto vai dizer que toda aquela geração também morreu, ou seja, após a morte de Josué, após a morte daqueles anciãos, e toda aquela geração que havia sido discipulada, foi reunida aos seus pais, morreram. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Olha a tragédia que pode acontecer na vida de uma igreja, de uma família, quando não há
a transmissão, não há o discipulado, não há homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. E isso aqui que o texto de Juízes está narrando, está nos trazendo, ele está presente em toda a Escritura, porque em primeiro lugar as famílias, elas são as responsáveis, pais e mães, em discipular e ensinar os seus filhos. Não é assim que as Escrituras ensinam? Eu não posso colocar sobre a responsabilidade da igreja o ensino e o discipulado dos nossos filhos. São os pais os responsáveis pelo ensino e pelo discipulado dos seus filhos. Mas se os pais são os responsáveis, onde é que entra a escola bíblica dominical, né? Qual a importância dela? Já que nas Escrituras nós não temos nenhum termo, nenhum texto que se refira à escola bíblica dominical. Mas como eu falei no início, eu estou atrás do princípio que está por trás da escola bíblica, e não apenas do nome escola bíblica. Então nós vemos que a importância de nós transmitirmos o conhecimento e a palavra de Deus aos nossos filhos e aos nossos netos é o grande princípio discipulador da palavra de Deus. E no decorrer do cristianismo, né, nós podemos ver que homens e mulheres puderam fazer isso, né, dentro de suas casas, na grande maioria dentro de suas casas. Mas acontece que na Inglaterra, no finalzinho, no início, na verdade, do século XVIII, mais ou menos 1780, havia uma cidade, ela ainda existe hoje, chamada Lancaster, lá na Inglaterra, no interior da Inglaterra, e era uma cidade onde, durante toda a semana, a boa parte da juventude trabalhava nas fábricas, né? Foi o momento da Revolução Industrial, então as fábricas começaram a aparecer e a se desenvolver de forma muito rápida na Inglaterra. É lá que nasce a Reforma Industrial, a Revolução Industrial. Então, né, no início dos anos 1780, essa cidade era uma cidade que havia um nível de imoralidade, de violência muito grande, né? As prisões estavam cheias, aqueles jovens, meninos de 12, 10, 14 anos, eles trabalhavam nas fábricas de segunda a sábado, e o domingo era o único dia de descanso daqueles jovens, daquelas crianças. E muitas vezes elas ficavam pelas ruas, brincando, e enfim, não tinha aquele momento de diversão e o momento de descanso. Também não havia escolas públicas naquela região. E acontece que um homem chamado Robert, um jornalista, ele observa que aquelas crianças estão ali aos domingos nas ruas, sem os seus pais, muitas delas sendo levadas ao mundo da criminalidade, e a cidade não tinha escola pública para as pessoas de baixa renda. E aí ele tem uma ideia. A ideia do Robert foi criar uma escola bíblica aos domingos, que pudesse alcançar essas crianças, esses jovens que estavam no meio da rua nos domingos. Então o que ele faz? Ele, juntamente com algumas mulheres, eles conseguem recursos e eles fundam a primeira escola bíblica dominical, que não ensinava apenas a Bíblia, mas ensinava as matérias normais das crianças que estudavam, mas que na parte da tarde ensinava o cristianismo, ética cristã, moral. E durante 3 anos, né, após 3 anos, na verdade, essa escola se multiplicou, foi criada a primeira. 3 anos depois, já haviam 7 escolas nessa cidade, e aproximadamente 30 a 40 alunos em cada escola dessa, que se reunia nos domingos. E assim, o objetivo que eles queriam era fazer com que essas crianças saíssem das ruas, e lá na frente, o grande objetivo foi alcançado. Cerca de 12 anos depois da criação das primeiras escolas bíblicas no interior da Inglaterra, uma cidade que havia um índice de criminalidade muito grande. Alguns livros que trazem essa história, eles vão dizer que 10 a 12 anos depois, não havia um preso sequer nas cadeias. Porque a palavra, a mensagem alcançou aquelas crianças levaram a mensagem para dentro de suas casas,
que alcançaram seus pais, que foi sendo reproduzida na sociedade, e aquela cidade foi transformada, porque pessoas foram transformadas pela palavra de Deus através daquelas escolas bíblicas, né, que foram criadas com o objetivo apenas de tirar aquelas crianças das ruas. Mas Deus utilizou aquela ferramenta de forma poderosa para levar o Evangelho, e foi o momento do grande avivamento espiritual lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, que começa com alguns homens e junta com esse trabalho da escola bíblica dominical. E há um testemunho de um pastor da época, que ele dizia que naquele período os sermões eram pregados para igrejas de bancos vazios, né? Porque pregadores, homens e mulheres, tinham uma vida totalmente desregrada, estavam na igreja, mas uma vida totalmente troncha. Mas depois que a escola bíblica e alguns outros movimentos foram implementados, aquela cidade mudou profundamente, porque pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Então essa é a origem da escola bíblica, e que chega no Brasil, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, acho que em 1855, uma casa foi alugada, e lá nasce a igreja congregacional. Mas antes da igreja nascer, 5 pessoas estavam à frente de uma escola bíblica lá na cidade de Petrópolis, que pouco tempo depois também se propaga pelo país e torna, na verdade, chega ao ponto que nós temos hoje, né? Nesse momento são 10 horas e 33 minutos, eu tenho certeza que por várias e várias cidades desse país, muitas escolas bíblicas estão funcionando nesse momento. Então, resultado primeiramente da mão do Senhor. Então, eu quis trazer essa palavra introdutória para mostrar a importância da escola bíblica. Ela não vai substituir aquilo que você precisa fazer com o seu filho e sua filha dentro da sua casa. Você deve ser o discipulador, você deve ser o pastor do seu filho, você deve ser o conselheiro dele. Mas saiba que você tem dentro da igreja uma mão, um braço, que vai te ajudar nesse processo de orientação, tanto das crianças como dos adultos. E aí é onde entra a nossa escola bíblica. Durante muitos anos, principalmente aqueles que já têm mais de 10, 12 anos de evangelho, nós já passamos, e todos os domingos normalmente estamos na igreja, né, dentro da nossa escola bíblica, e essa escola bíblica tem abençoado muitas pessoas, muita gente, mas é necessário observarmos que a escola bíblica hoje, ela precisa comunicar algo que muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de comunicar. Por exemplo, talvez há 30, 40 anos atrás, os jovens, como a Genô, que está dentro da faculdade, sabe disso, né? Os questionamentos acerca do Evangelho e das verdades bíblicas hoje são muito diferentes dos questionamentos que aconteceram há 30, 40 anos atrás. Porque com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, esse jovem hoje, ele traz um questionamento bíblico muito mais profundo. E eu entendo que nós também precisamos ter esse conhecimento profundo para que possamos responder a essas pessoas. Lembra que Pedro vai dizer, lá na sua carta, que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, entendo que a escola bíblica tem essa função de nos socorrer, de nos ajudar e de nos capacitar para essa nova realidade, né? Essa realidade de um relativismo que tem assolado a humanidade, e o nosso país não é diferente. Então, nós gostaríamos agora de fazer essa apresentação desse novo modelo, dessa nova proposta. Essa proposta é uma proposta que nasce no coração do pastor Joésio há algum tempo. Quando eu cheguei aqui na igreja, já havia esse desejo por parte do pastor Joésio de fazer uma mudança na escola bíblica, e depois nós nos reunimos, eu, o pastor Joésio, o Adriel, e nós começamos a orar, a conversar sobre como nós poderíamos melhorar a escola bíblica, como nós poderíamos implementar algumas mudanças, e depois de muita conversa, de alguns momentos
de oração, nós conseguimos chegar a um modelo que eu entendo que ele vai ser um modelo desafiador, né? Mas um modelo que vai falar a nossa língua do nosso tempo, com as nossas demandas, né? Antes de iniciarmos essa apresentação, eu lembro aqui agora uma coisa interessante. Quando a igreja cristã começa a se formar, lá no início do cristianismo, né? Há um período em que havia algumas dúvidas e alguns questionamentos quanto à própria divindade de Jesus. Hoje é algo que ninguém mais discute. Eu acho que aqui na igreja, ninguém vem para a igreja com dúvida se Jesus é ou não Filho de Deus. É algo muito tranquilo no nosso coração. Mas no início do cristianismo, não, né? Havia essa dúvida se Jesus era ou não Filho de Deus. E aí vieram os concílios que se reuniram para fundamentar e organizar a doutrina. Então, essa dúvida que havia no primeiro século, ela não existe mais hoje. Nós não temos dúvida nenhuma de que Jesus é Filho de Deus, mas as demandas que acontecem com relação às dúvidas hoje e aos questionamentos, elas são outras dúvidas, outras demandas que precisam de outras respostas. Por isso que a escola bíblica, nos moldes que nós estamos trabalhando, vai nos ajudar muito. Então, de início, aqui vem aí vocês podem observar que nós temos aqui uma nova EBD, e esse D, ele está um pouquinho apagado, ele está de uma cor diferente. A ideia nossa dessa nova escola bíblica dominical é que ela não fique resumida aos domingos, né? Claro que nós nos reuniremos e nos reunimos nos domingos, mas é importante que você, durante a semana, você possa estudar na sua casa, você possa ler o material, para que essa escola, ela não seja apenas uma escola dominical, mas uma escola durante toda a semana, e o domingo seja o momento da discussão, das lições e dos temas. Bom, nós temos aqui, né, uma comunidade que se santifica pela palavra, vivendo a simplicidade do Evangelho, com relacionamentos sinceros e comprometidos aonde for. Uma comunidade que atrai, olha, o que nós somos, né? Uma comunidade que atrai, transforma, inspira e capacita para a missão de alcançar mais vidas para o reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja, né? A igreja é a agência que Deus colocou aqui na terra para proclamar o Evangelho, e a escola bíblica é uma forma que nós temos e que podemos utilizar para a proclamação do Evangelho. Bom, a pergunta que nós queremos fazer é onde nós queremos chegar, né, com esse novo modelo de escola bíblica. Dentro desse novo modelo, nós temos uma mudança na metodologia, tá? Nós, normalmente, quando eu, pelo menos, que passei por algumas igrejas e algumas escolas bíblicas diferentes, normalmente algumas igrejas, elas utilizam lições em folhas, outras apostilas, livros, mas a Bíblia, sem dúvida nenhuma, tem que ser o livro base para qualquer lição que seja dada, tá? Mas a nossa metodologia, nós queremos trabalhar com relacionamentos. A nossa ideia é que a classe da escola bíblica seja uma classe de família, né, de irmãos, de pessoas que possam interagir, de pessoas que possam utilizar esses relacionamentos, né, de uma forma simples para o estudo da palavra de Deus. Essa é a forma metodológica que nós iremos utilizar. E o currículo, né? Agora, o currículo, ele tem que ser um currículo que atrai, ele tem que ser um currículo que chama a atenção, ele tem que ser um currículo que faz com que possa fazer com que você saia da sua casa motivado para chegar aqui na igreja, para que nós possamos estudar e debater os temas. Mas esse formato atrativo, ele tem que fazer com que o discípulo seja um discipulador, ou seja, uma transformação. Então, esse estudo, esse formato, ele tem que fazer com que o discípulo seja preparado para ser um discipulador. Olha o que acontece aqui com Josué, que nós lemos, né? Josué, ele era formador de discípulos, e os discípulos formavam outros discípulos, e assim a Israel ia caminhando, e é assim que a igreja precisa caminhar, né? Então, precisamos utilizar essa escola para formar discípulos. Bom, aqui vem a grande mudança, né, da nova proposta da escola bíblica.
Hoje, nós temos a nossa escola dividida por classes. Nós temos a classe dos homens, a classe das mulheres, a classe dos adolescentes, né, a classe das crianças. Dentro dessa nossa proposta, nós, aqui onde tem um ciclo básico, lá no parte direita do vídeo, né, nós temos tempo por módulo de 6 meses. Cada módulo desse aqui, daqui a pouco eu vou explicar, ele vai durar 6 meses, e nós não teremos mais, essa é a grande mudança, a partir desse momento nós não teremos mais classes exclusivas para homens e classes exclusivas para mulheres, e classes exclusivas para juventude. Por que não? Porque quando nós nos reunimos aqui no nosso culto, nós nos reunimos como igreja, né? Nós não temos aqui, por exemplo, mulheres sentando num banco, homens no outro e juventude no outro. Não, nós nos reunimos como igreja. E quando o Senhor nos levar, né, quando Ele voltar, não vai ser assim. Primeiro eu vou levar as mulheres, pelo menos na minha Bíblia não diz isso, né? Eu vou levar os homens, não. Ele vai levar toda a igreja. Então nós entendemos que fazermos as salas mistas, eu acho que é algo muito importante. Dentro desse conceito de relacionamentos, eu acho que isso é fundamental, porque dentro de uma classe onde nós temos homens, mulheres e juventudes, todos aprendem, né? Os jovens vão aprender com os mais experientes, os mais experientes também aprendem com os jovens. Então eu entendo que hoje essa é uma forma que muitas igrejas estão reformulando as suas escolas bíblicas, e não são poucas igrejas, né? Hoje, pelo menos as grandes igrejas, elas não trabalham mais com a divisão de classes, né? Com classes de homens, mulheres e juventude. Então, dentro dessa proposta, nós teremos turmas mistas, formadas por homens, mulheres e juventude. E como que vai funcionar? Nós iremos abrir inicialmente 3 salas, tá? Nós iremos abrir 3 salas. Uma sala será aqui no templo, essa sala aqui o templo será uma sala, e 2 salas na parte superior. Uma sala é a sala onde se reúne os homens, e a outra sala é a sala onde se reúne, onde reunimos casais. Nós estamos preparando essas 2 salas. As nossas aulas, elas serão, nós iremos utilizar a tecnologia, iremos utilizar o PowerPoint como ferramenta importante nesse processo de modificação e de implementação de um novo modelo de aula. A igreja comprou 2 aparelhos de TV de 43 polegadas que já estão aqui na igreja. Eu acho que o pessoal já fez a parte elétrica, né? O pessoal da eletricidade já deve ter feito toda a mudança para que nós pudéssemos instalar os 2 aparelhos de TV nas 2 salas aqui em cima. Fora isso, nós, conversando com o pastor Joésio, nós fizemos uma campanha para a compra de 2 ar-condicionados. Nós queremos não apenas mudar a parte metodológica e didática, mas também a própria estrutura da sala para dar um conforto maior para os irmãos. Então nós iniciamos, alguns irmãos sabem o que eu estou falando aqui, porque nós mandamos alguns zaps no privado de alguns irmãos, e muitos irmãos colaboraram com esse projeto para a compra do ar-condicionado. Nós já estamos, provavelmente, terça ou quarta-feira agora, comprando o primeiro ar-condicionado, que será instalado na sala dos homens. Então, cada sala vai ter seu aparelho de TV de 43 polegadas e um ar-condicionado, né? Então, nós queremos fazer isso para que possamos dar um conforto melhor e que a aula possa fluir de uma forma muito mais tranquila. Até porque quem está nas salas aqui em cima sabe que ela é muito quente, né? No período do verão, a gente tem um pouco de dificuldade com a questão da temperatura. Então, essa é a primeira grande mudança, tá? Nós não teremos mais salas de homens, mulheres e juventude. Então, como que vai funcionar esse primeiro momento? Observe que nós temos esse ciclo que nós chamamos aqui de ciclo básico. Esse ciclo básico, ele foi dividido em 4 módulos, tá? Cada módulo desse dura 6 meses, ou seja, é um ciclo de 2 anos. Nós temos aqui um projeto de 2 anos de escola bíblica. Nesse primeiro módulo, nós temos um módulo chamado Panorama Bíblico e Fundamentos da Vida Cristã. Nós vamos ver daqui a pouco o que é que tem dentro desse módulo, tá? O segundo módulo, temos a Introdução Bíblica e o Conhecimento Bíblico Básico. O módulo 3, Introdução à Teologia. O módulo 4, História do Cristianismo. Como é que vai funcionar isso aqui?
Dentro desse primeiro módulo, nós iremos dar uma passada geral sobre alguns temas importantes, que daqui a pouco eu coloco o slide para você, tá? Ao finalizarmos esse primeiro módulo, todos aqueles que tiverem terminado esse primeiro módulo, eles já podem automaticamente se matricular no segundo módulo, no módulo 2. E aí esse módulo 1, ele vai continuar aberto para as pessoas que não se matricularam nesse módulo 1, ou as pessoas que estarão chegando na igreja ao longo do tempo, ao longo do ano, e que não tiveram a oportunidade de se matricular no módulo 1. E assim sucessivamente. Ao final, terminando o módulo 2, automaticamente nós fazemos as matrículas do módulo 3. E terminando o módulo 3, iniciaremos o módulo 4. Então, esse é o ciclo básico de 2 anos, tá? Bom, esse outro ciclo é o que nós chamamos de ciclo avançado. É quando nós entendemos que nesse ciclo básico, vocês estarão com um conhecimento básico do Evangelho, com um conhecimento básico do Antigo e do Novo Testamento, com um conhecimento básico sobre como nós podemos nos relacionar com as pessoas que estão fora da igreja, com aqueles que não são crentes, que não são da igreja. Então nós temos aqui, nesse ciclo avançado também, é um ciclo de 6 meses cada módulo, tá? Então esse módulo, teologia, disciplinas básicas. O que é que nós vamos ter, por exemplo, dentro desse módulo, teologia, disciplinas básicas? Por exemplo, nós poderemos ter uma disciplina de hermenêutica, exegese bíblica. Então, se você quiser, por exemplo, pegar um texto bíblico e tentar fazer uma divisão desse texto em perícopes, a gente vai ter algumas cadeiras aqui dentro desse módulo de disciplinas bíblicas. Ou, por exemplo, você quer estudar um pouco sobre história do cristianismo, né? Se aprofundar um pouco mais, como que a igreja foi formada, como que a doutrina da igreja foi fundamentada. Então, dentro desse módulo teologia, disciplinas bíblicas, a gente vai estudar isso, tá? O outro módulo é atualidades, relação do evangelho com temas contemporâneos. Por que nós colocamos esse módulo no módulo avançado? Porque eu entendo que certos temas, eles são tão difíceis de se trabalhar que eu preciso primeiro conhecer a base do evangelho. Para que eu possa debater algum tema que seja um tema muito complicado, eu preciso primeiro conhecer o evangelho. Eu preciso conhecer a base do evangelho para que eu possa entender o que certas demandas da sociedade podem prejudicar o relacionamento da família, o relacionamento do homem como homem, da mulher como mulher. Então precisamos primeiro o ciclo básico para que possamos agora dialogar alguns temas da atualidade. E o último módulo, que esse módulo é interessante, que é o módulo de formação, técnicas de ensino para facilitadores, né? O que significa isso? Significa que nós queremos formar discipuladores, nós queremos formar facilitadores aqui dentro da igreja. Então, o último módulo, que é um módulo avançado, se você, por exemplo, terminou o módulo básico e, ao terminar o módulo básico, você percebeu que você tem esse chamado para o ensino, que você tem essa facilidade também para ser um facilitador da escola bíblica dominical, e aí você pode chegar, olha, eu quero me matricular no curso aqui de técnicas de ensino para facilitadores. Então, você vai ser preparado também para ser um facilitador. Por quê? Porque observe que à medida que nós iremos avançando módulo a módulo, vai ter um momento que nós teremos só o módulo 1, né, do ciclo básico. Depois nós teremos o módulo 1 e o módulo 2 do ciclo básico. Depois módulo 1, 2 e 3, porque sempre vai estar chegando gente na igreja, né? Então as pessoas vão estar entrando na igreja, outras que não se matricularam. Então nós iremos precisar sim de facilitadores, e esse é um módulo que é um módulo que a gente vai utilizar um pouco mais para frente. Nós vamos agora trabalhar um pouco sobre o currículo de valores. Bom, a nossa ideia é, vocês que estão lendo a Bíblia, né, no plano de leitura agora, eu tenho certeza que vocês estão extraindo grandes tesouros,
grandes preciosidades, grandes verdades da Bíblia. E é mais ou menos isso que a escola bíblica ela propõe, é que nós possamos colher dela algumas verdades e alguns valores que a Bíblia ela quer nos comunicar. Então, dentro desse módulo 1, nós temos aqui esse panorama bíblico e fundamento da vida cristã. Qual o valor principal que nós queremos extrair de tudo isso, né? O valor principal é uma vida simples, baseada num relacionamento sincero com Deus. Olha, lembra que eu falei que para que nós possamos trabalhar temas muito complexos, nós precisamos ter esse conhecimento básico das Escrituras? Então significa que eu preciso, nesse valor principal, ter uma vida simples, baseada num relacionamento sincero com Deus, com o próximo, como resultado de uma regeneração produzida no amor de Jesus. Isso tudinho aqui, essa mensagem principal, esse valor principal é a Bíblia toda. Não é apenas o Novo Testamento, é toda a Escritura. Porque quando eu vou lá para o Gênesis que vocês leram, né, no plano de leitura, você vai ver Deus criando o homem peca, e Deus, com a sua misericórdia, vai resgatar o homem, sempre apontando para Cristo, e sempre apontando para que é necessário esse relacionamento sincero do homem com Deus, né? E aqui está toda um resumo, podemos dizer aqui, da própria Escritura, da própria Bíblia, né? E esse é o valor principal que nós queremos comunicar. E quais os valores correlatos, né? Quais os valores que nós podemos também acrescentar a esse valor principal? Observe que dentro desse valor correlato tem aqui, não conhecer a Deus nos faz inclinados ao mal. É verdade ou mentira isso aqui? Quando nós olhamos o texto de Juízes, se você for ler o verso 11 em diante, olha o que o verso 11 vai dizer. O verso 10 vai dizer que surge uma geração que não conhecia o Senhor. Se ela não conhece ao Senhor, ela é incapaz de reproduzir as verdades de Deus, porque ela não conhece a Deus. E como consequência, olha o que o verso 11 vai dizer. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Por que isso? Porque não conheciam o Senhor. Se elas não conhecem o Senhor, não conhecem a verdade, elas não têm a capacidade de reproduzir a verdade. Por isso que esse valor correlato é que não conhecer a Deus nos faz inclinados ao mal. O outro valor correlato é arrependimento como decisão de mudança. Não tem como alguém mudar de vida se não se arrepende dos seus pecados. É impossível alguém mudar de vida sem arrependimento. Veja que esses valores eles estão presentes em toda a Escritura, né? Outro valor, a prática do perdão recebido e concedido. Esse valor que eu acho que é o mais importante, é o modelo de humano, que é Jesus. Jesus era 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Então, como homem, ele é o nosso modelo. Ele tem que ser o modelo a ser seguido. Então, observe que esses valores, eles estão presentes no Antigo e no Novo Testamento. Então, por isso que nós precisamos conhecer isso de forma muito mais profunda, para que nós possamos dialogar com o ciclo avançado, onde nós iremos estudar algo muito mais aprofundado, né? Outro valor correlato aqui, a fé no Cristo como fundamento da esperança. Olha, a fé no Cristo como fundamento na esperança. Observe que a gente vai estudar sobre fé, sobre esperança, a gente vai falar sobre Cristo, vamos falar sobre perdão, sobre arrependimento, sobre o conhecimento de Deus produz na vida do homem. Tudo isso é o nosso plano de estudo dentro dessa escola bíblica. E o último valor correlato é a necessidade do culto a Deus para uma vida saudável. Por que a necessidade do culto a Deus com uma vida saudável está no último valor correlato? Porque nós entendemos que todos vocês sabem e entendem por que estão reunidos hoje pela manhã, por que estarão hoje à noite, por que virão no próximo domingo. Então, o culto é o local onde nós nos reunimos como igreja
né, para adorarmos o Senhor, glorificarmos o seu nome, e a nossa fé, ela é fortalecida aqui também, né? Quando uma mensagem é trazida, quando um louvor é trazido, quando um testemunho também, alguém traz um testemunho. Então o culto é o local onde a igreja se reúne para louvar a Deus. Então observe que essa proposta de valores, ela não é limitada apenas a esses valores, e são alguns que nós colocamos. Mas quando você vai ler a Bíblia, você certamente vai extrair muito mais valores do que o que tem aqui nessa proposta nossa aqui. Bom, o módulo 1, que é o módulo que nós iremos iniciar esse semestre, né? O que é que nós iremos estudar no módulo 1? E o que é que isso tem a ver com a Bíblia, tá? Veja, o primeiro tema é a importância do estudo da Bíblia. Por que é importante estudar a Bíblia? Por que eu preciso estudar a Bíblia? Por que eu preciso ler a Bíblia? Essa é uma pergunta que precisamos ser sinceros e precisamos fazer essa pergunta a cada dia, a nós mesmos. Por que eu preciso ler a Bíblia? Porque muitas vezes a nossa sensação de que nós somos autônomos e podemos fazer as coisas e trabalhar e estudar, parece que a Bíblia está um pouco distante da nossa realidade, né? Eu conheço pessoas que é mais ou menos assim, olha, eu faço a minha parte e Deus faz a dele, eu não misturo o meu trabalho com a minha relação com Deus, não misturo a minha vida familiar com a minha vida com Deus, e está totalmente errado, né? A minha vida familiar, a minha vida no trabalho tem tudo a ver com a minha relação com Deus. Então, a importância do estudo da Bíblia é porque o conhecer a Deus impacta a nossa vida em todas as áreas. Na área social, na área familiar, na área do nosso trabalho. Conhecer a Deus impacta a nossa vida como um todo. Depois nós estaremos estudando panorama bíblico. Nós iremos dar uma passada por todo o Antigo Testamento, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa aula inaugural. A gente vai dar uma passada sobre todo o Antigo Testamento. Depois daremos um panorama sobre o Novo Testamento, mostrando algumas datas, alguns acontecimentos específicos, algumas divisões, né, que nós costumamos didaticamente dividir o Antigo Testamento em períodos, o que esses períodos nos comunicam, né, o que cada período desse, de que forma Deus vai se revelando, né, através de cada divisão desses períodos, né? No patriarcado, Deus se revelava de uma forma, no período dos juízes, Deus se revelava de outra. Então, a nossa ideia é dar um panorama, porque no módulo 2, nós iremos estudar o Antigo Testamento um pouco mais aprofundado, e assim a gente vai avançando, né? O ponto 3 aqui é o conhecimento de Deus e de sua obra, a criação, né? Então precisamos conhecer por que Deus nos criou, né? Por que será que Deus nos criou? Por que Deus me criou? Qual o objetivo da criação de Deus, né? Se você quiser saber um pouco, venha sábado e domingo que vem, né? Adriel vai falar sobre a nossa história, criação, queda e redenção, tem um pouco a ver com isso aqui. Então precisamos saber por que Deus nos criou, qual o objetivo pelo qual Deus nos criou. No ponto 4, quem é o homem, segundo a Bíblia e a noção do pecado, né? O que é o homem? Quem é o ser humano, né? Dentro da teologia. Se você for perguntar o que é o homem na filosofia, ele vai ter uma resposta muito bonita, né? Mas quem é o homem dentro do aspecto teológico, tem uma outra vertente. Nós vamos ver que nós não somos esse entre aspas, né, poço de orgulho que normalmente o ser humano tem, né? Quando nós descobrimos quem é o homem de verdade, nós só temos uma coisa a fazer, é pedir misericórdia a Deus, né? Saber quem nós somos e como é o nosso coração. No ponto 5, na lição 5, nós vamos estudar a redenção operada por Cristo. E se vamos falar sobre redenção, vamos falar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre o que é salvação, né? E por que o homem precisa ser salvo. No capítulo 6, nós iremos estudar o panorâmico histórico da igreja cristã. Precisamos conhecer como que a igreja foi formada. Nós já sabemos que lá em Atos dos Apóstolos, a igreja nasce lá em Atos,
mas como que ela se desenvolveu, né? Como que foi o desenvolvimento da igreja. E aqui é só um panorama, porque nós iremos estudar história do cristianismo em um outro módulo, um pouco mais aprofundado. Aqui apenas nós iremos apresentar essas disciplinas a vocês, sempre com um texto bíblico que vai embasar, tá? Não há disciplina sem Bíblia, todas aqui precisam da Bíblia para que elas possam ser entendidas. No 7 nós vamos estudar sobre reforma protestante, né? O que é que a reforma protestante produziu na vida da igreja. E se você que está estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, você vai encontrar uma reforma religiosa lá no Antigo Testamento. Essa não foi a primeira reforma religiosa. O rei Josias, alguém lembra da história do rei Josias? Que o livro da lei é achado lá no templo, estava esquecido, né? E o livro é achado pelo sacerdote, o sacerdote leva para o rei lê o livro e a consciência de pecado toma conta tão profundamente da vida dele que as pessoas começam a chorar, a se humilhar e percebem que haviam se afastado de Deus, e o rei agora tenta reconduzir o povo aos caminhos do Senhor. Isso é uma reforma religiosa, isso é uma reforma que a reforma protestante, na verdade, não é a primeira, e nós iremos estudar a reforma protestante também tendo como contraponto a reforma do rei Josias, né, lá no período do Antigo Testamento. E aqui vem os próximos 4 temas que são importantíssimos. Quem estudou conosco aqui, a turma de pré-batismo, viu isso um pouco, né, dos princípios batistas. Nós precisamos conhecer a nossa história. Uma igreja sem história é uma igreja que não tem memória, né? Eu costumo dizer, existe uma frase, né, que alguns historiadores dizem, eles dizem que a história é um profeta com um olhar para trás, com o objetivo de construir o futuro. Então, se eu olhar para a história dos batistas, como eles surgiram, em que momento os batistas surgiram no mundo e no Brasil, eu acho que isso vai fortalecer e vai nos fazer ter uma identidade como igreja local muito mais forte. Então, o nosso objetivo no capítulo 8, 9 e 10 é fundamentar e fortalecer a nossa identidade como batista. Precisamos conhecer a nossa história, os princípios, né, aquilo que rege a nossa existência como igreja batista e a nossa doutrina. Dentro desse princípio batista e pacto das igrejas está toda a nossa doutrina batista. Por que, por exemplo, nós não batizamos recém-nascidos? Vamos estudar aqui. Por que nós nos reunimos todos os domingos? Por que nós temos a nossa ceia, né? Porque uma vez ao mês nós realizamos a nossa ceia, e a nossa ceia só poderia ser um domingo ao mês, poderia ser na segunda, na quarta, ou só pode ser no domingo. Nós vamos estudar, precisamos conhecer a nossa história, precisamos conhecer quem nós somos como batistas. E, por fim, o capítulo 11, aqui é o culto cristão. Aqui, depois de estudarmos todos os 10 primeiros capítulos, aí sim, nós vamos entender a importância do que significa o culto cristão. Numa definição muito simples, culto é serviço. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Nós nos dirigimos ao culto não para ser servido, mas para servir. Nós estamos no culto não para alguém ofertar para mim, mas nós ofertamos para o Senhor. Então, culto é serviço. E isso vai ficar muito mais claro depois que nós entendermos esses 10 primeiros capítulos. Então, hoje, nós só vamos mostrar aqui o que nós vamos estudar no módulo 1, porque no módulo 2, 3 e 4, só quando chegarmos lá é que nós iremos tratar sobre esses assuntos. Então, essa é a nossa proposta de escola bíblica. Observe que há uma mudança muito grande na forma metodológica com relação ao material, né? Antes que alguém possa perguntar, nós estamos preparando o material, né? Eu, pastor Joésio e Adriel, nós estamos preparando todo o material, a apostila. Vocês, no momento da inscrição, que nós iremos falar daqui a pouco, vocês receberão todo o material, vocês receberão a apostila, vocês receberão
todo o material necessário para que vocês possam acompanhar essas aulas, para que vocês possam estudar em casa, para que vocês possam também chegar no domingo aqui. A ideia nossa não é você chegar no domingo para ler o material. Você vai ler o material em casa, você vai estudar o material em casa, para quando chegar no domingo aqui, nós discutirmos o tema, que possamos estudar, refletir, trocar experiências um com o outro. Então é importante que você entenda que o material que você vai receber, ele não é para estar guardado na gaveta não, é para que você abra, que você leia, que você estude, porque ele está sendo preparado com muito cuidado, com muito zelo, né? É um material que está sendo preparado com o objetivo de abençoar a sua vida. Eu, pastor Joésio e Adriel, a gente tem se desdobrado nisso, né? A gente senta, a gente conversa, modifica uma coisa aqui, outra ali, sempre com esse objetivo de fazer com que você possa ser abençoado. Então, essa é a proposta. Num resumo, vamos resumir aqui, cada módulo desse vai durar 6 meses, então temos aqui uma proposta de 2 anos, que é o ciclo básico, cada ciclo vai durar 6 meses, ao final de cada ciclo, todo mundo que teve um bom aproveitamento, aí a questão é de frequência, tá? A gente vai bater muito na frequência, porque a gente precisa ser justo, né, meu irmão? Não é justo, por exemplo, alguém que em 12 aulas, por exemplo, frequenta 12 e uma pessoa que só frequenta uma aula e vai se matricular no módulo 2. Eu acho que é injusto, né? Eu acho que a gente acaba sendo injusto com aquele que veio, que se esforçou. Então, o meu desejo é que você se esforce, que você esteja presente, tá? Então, é dividido em módulos, são 4 módulos de 6 meses. Ao final desse primeiro módulo do ciclo básico, a gente inicia o ciclo avançado. Iremos fornecer, como falei, o material, estamos preparando o material. Na verdade, o material está pronto, estamos só passando aqui um pente fino no material. Eu acho que o material vai ser encadernado, pastor. O material vai ser encadernado, vocês não vão receber folhinhas, vai ser todo o material pronto, vocês vão receber caneta, lápis, borracha. Guarde com cuidado, porque a gente faz isso também com muito zelo, tá? Então, o nosso desejo, o nosso objetivo é que você possa ser tremendamente abençoado com esse novo modelo de escola bíblica, e lembrando que nós não teremos mais salas de homens, mulheres e juventude, né? Só os adolescentes e as crianças é que terão as suas salas. Com relação aos nossos facilitadores, nós temos um grupo que tem trabalhado, que tem se dedicado também. Nós iremos apresentar esse grupo no domingo que vem, porque alguns não estão presentes aqui, por motivo de doença também. Então, eu prefiro, se o pastor permite, prefiro apresentar no próximo domingo pela manhã os facilitadores, todos eles que estarão conosco aqui, e que você possa continuar orando por esse projeto, orando pela liderança da igreja, pelo pastor Joésio, pela minha vida, pela vida de Adriel, pelos facilitadores, né, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né, que é ensinar a igreja, conduzir a igreja pelo caminho correto. E eu queria aqui agora abrir espaço para, caso você tenha alguma dúvida, né, sobre o funcionamento da escola, mas antes disso, deixa eu falar sobre tem Raíssa, a arte do pastor Marcos Bittencourt, com relação ao início. As nossas classes, que serão 3 classes, como falei, uma classe no templo e 2 classes aqui em cima, elas irão começar no primeiro domingo de março. Nós teremos as classes sendo divididas no primeiro domingo de março. Mas a aula inaugural, ela vai ser agora no dia 20... Não é esse não. É no dia 20 de fevereiro, domingo que vem a outro, nós iremos ter aula inaugural com o pastor Marcos Bittencourt. Ele vai trazer um panorama sobre o Antigo Testamento. Eu digo para vocês, não faltem essa aula, não deixem de vir. Marcos Bittencourt é um pastor, um homem de Deus, professor de seminário, um homem que tem um conhecimento de Antigo Testamento muito grande, um homem que tem um conhecimento na língua hebraica também muito grande, mas como o pastor Joésio sempre fala, né, independentemente de qualquer coisa, um servo do Senhor. Então, dia 20, de domingo que vem a 8,
é a aula inaugural, classe única, né? Nós estaremos aprendendo um pouco sobre o panorama do Antigo Testamento, por que os sacrifícios eram necessários, né? O que é que Deus, como Deus falou e se apresentou ao homem no Antigo Testamento e como o agir de Deus no Antigo Testamento provoca mudanças ainda no ser humano hoje. Então, no domingo, dia 20, é a aula inaugural. E com relação às inscrições, nós estaremos abrindo as inscrições para a nossa nova escola bíblica de segunda-feira a 8. Nós estaremos abrindo as inscrições. Lembrando uma coisa importante aqui. Como a classe, não vai haver mais classe de homens, mulheres e juventude, nós ainda iremos definir quantas pessoas estarão nas classes em cima, mas como a classe aqui, o templo é maior, então provavelmente a quantidade maior de pessoas vão estar aqui no templo. Então, quando você for fazer a inscrição, nós não sabemos em que classe você vai ficar, se você vai ficar no templo ou lá em cima. Então, à medida que nós formos completando o número máximo de pessoas em cada classe, você vai automaticamente, pode ser redirecionado para uma outra sala. Então, possa ser que você esteja na sala no templo e você, por exemplo, esteja na sala Brivaldo, Sandra e Estênio, esteja aqui. Possa ser que na sala lá em cima esteja Joanã, Heron e Valesca. Não tem como você saber com quem você vai ficar. À medida que as inscrições vão sendo feitas, né, o próprio aplicativo, o programa, vai preenchendo as salas para que a gente possa completá-las sem nenhum problema. Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A preocupação que nós tivemos com as pessoas que não podem subir escada, tá certo? Então já saiba que se você tem alguma dificuldade para subir escada, você pode entrar conosco aqui, falar com o Cândido, e aí você já fica direcionado automaticamente para a turma aqui do térreo, tá bom? Tem pessoas que têm dificuldades para subir, então pode ficar aqui. Serão casos específicos, tá bom assim? Mas o restante pode estar distribuído em qualquer uma das salas. É uma dúvida que a gente já pode tirar. Temos a terceira idade que já se reunia aqui, provavelmente essas pessoas vão continuar aqui no térreo, para que não haja nenhuma dificuldade para chegar no primeiro andar. Tá bom assim? Tem o querido Alexandre. Olha, Alexandre, a gente pode pensar nisso, tá? Mas a gente entende que esse modelo, ele é um modelo que, a partir do próximo dia 20, né, da primeira aula, a igreja vai perceber que esse é um modelo muito atrativo, né? Mas, claro, pode acontecer de alguém não se identificar com esse modelo, e aí a gente vai tratar caso a caso, né? A gente vai conversar para ver como resolver essa situação. Mas a gente pode garantir assim, que esse modelo, no papel, talvez esteja parecendo um pouco estranho, algo muito novo, né? Mas, quando isso for colocado em prática, vocês vão perceber que é algo que vai ser muito interessante. Mas aqueles que, porventura, acharem que tá difícil ou não atende às suas necessidades, a gente pode conversar caso a caso para ver como fazer. Uma outra coisa é lembrar o seguinte, Alexandre, foi muito boa a pergunta, mas a gente entende que a partir da hora que você prepara todo um programa para uma forma que atenda a demanda do ensino, você não teria
condições de ter 2 grupos trabalhando ao mesmo tempo. A gente tem que entender que esse pessoal que vai estar preparando agora, facilitando essas turmas agora, é um pessoal que veio sendo capacitado há mais de 1 ano. Esse pessoal está passando por capacitações, preparando, são pessoas que ou têm conhecimento teológico, ou são diretamente da área de educação, ou até não têm formação teológica, nem formação na área pedagógica, mas pessoas que têm muito conhecimento bíblico, têm bagagem para poder passar isso tudo baseado nas capacitações que fizeram durante o ano. Ou seja, para você ter 2 equipes de ensino, isso seria bem complicado. O detalhe que Cândido está dizendo aqui, o caso a caso, é o seguinte: se você tem uma dificuldade, se você não está conseguindo, a gente vai trabalhar, inclusive, com um modelo de mentoria por trás, entende? Ou seja, se eu estou tendo uma dificuldade de entendimento, talvez porque a questão tecnológica, eu vou ter uma mentoria por trás que pode me dar esse suporte. Os professores, os facilitadores vão estar dando suporte a você do mesmo jeito que está acontecendo na leitura bíblica cronológica. Quanta gente faz pergunta, tira dúvida, e tem a equipe por trás, principalmente o Cândido, está dando esse suporte para tirar as dúvidas. Então, essa mentoria vai estar sempre por trás da nova escola bíblica, entende? A gente não descarta a possibilidade de algumas pessoas não se adequarem, mas a gente também deixa claro que o esforço é sobrecomum para poder montar toda essa estrutura. Então, você ter 2 equipes não é uma coisa simples de ser feito, tá? Porque a gente não tem como acompanhar 2 turmas dessa forma. Porém, tenha certeza que essa mentoria para dar o suporte àqueles que têm mais dificuldade, ela vai existir. Qualquer um dos facilitadores vão ter essa mentoria para poder acompanhar de uma forma saudável, de uma forma muito boa o ensino, tá bom? Então, é uma coisa que a gente deixa claro para você aqui. Joia? Peraí, antes, Joana, tem Suiene, pediu aqui a palavra, depois, Joana, Suiene. Bom, tirando os irmãos que têm a dificuldade de mobilidade, né, que a tendência é que eles fiquem aqui no templo, essa inscrição, sim, ela é aleatória. Quando a inscrição for aberta, a gente vai abrir a inscrição para as 3 salas. A gente vai ver se primeiro preenche o templo, não sei. A gente vai ver se a primeira sala vai ser o templo, ou talvez a gente deixe o templo logo reservado para aqueles irmãos que têm a dificuldade de mobilidade. Mas a ideia é o seguinte: você fez a sua inscrição, por exemplo, e sua inscrição caiu na sala 1, que é essa. Mas daqui a pouco 30 pessoas fizeram inscrição e foram caindo na sala 1. Quando ela chegar no limite, vou dar um exemplo que o limite seja 60, por exemplo. Então, quando chegar na inscrição 60, a inscrição 61 já vai jogar para a sala 2. Então, se você fizer a sua inscrição, por exemplo, hoje, ao lado com Samuel, por exemplo, você provavelmente vai ter certeza que vocês 2 vão cair na mesma sala, que vocês fizeram automaticamente. Mas se um fizer a inscrição hoje e o outro daqui a uma semana, provavelmente vocês vão cair em salas diferentes, né? Então, a gente não tem como saber em que sala vai cair a inscrição. Um minutinho só. Alexandre, deixa Joana, depois você volta. Joana. Não. Pode falar. Até adolescentes continua no mesmo formato. A partir de juventude entra nas classes mistas. Até adolescentes continua com os professores de adolescentes. O mesmo assunto, tá bom? Então, as salas são unificadas no ensino. Os PowerPoints são os mesmos para todos os facilitadores, tudo igual. Agora, a linguagem até adolescente é específica. Adolescente, criança já tem
o seu material, tudo feito com a sua linguagem. A partir de jovens, entra jovens e adultos. Uma coisa interessante que o pastor falou aqui sobre PowerPoint, é uma coisa que o Adriel está responsável por preparar as aulas. As aulas serão iguais para todas as turmas. Teremos 3 salas, o PowerPoint será o mesmo. Então, não haverá nenhum prejuízo para dizer, olha, a sala 1 falou de uma coisa que a sala 2 não falou. O assunto foi bem desenvolvido na sala 1, mas na sala 2 não. Não vai haver isso, porque a aula vai ser a mesma, o modelo é o mesmo, o PowerPoint é o mesmo. Então, não vai ter esse prejuízo. Ok. Alexandre? Você entendeu? Não entendi. Ele está dizendo o seguinte: quando se chega um visitante, aquilo que a gente conversou, né? Chega um visitante e a turma já está na aula 3, aula 4. Onde é que esse visitante fica? Entendi. Quer dizer que chegou um visitante com a aula já avançada, não é isso? Viajando e resolveu participar do culto aqui. Essas pessoas que não são membros efetivas, que não participam efetivamente desses módulos, quando eles vierem ao culto, após o encerramento do culto, eles vão poder participar dessas atividades, ainda que não tenham. Está tendo o módulo 2, eu nem fiz módulo 1 porque eu nem da igreja sou. Aí vou assistir a aula, como funciona isso? Alexandre, como é que funciona hoje? Se chega um visitante, ele faz o quê? Ele vai para a sala. Ele pode entrar na sala de qualquer... Se ele é adulto, ele entra em qualquer uma das 3 salas e acompanha naquele dia. Não tem problema. Se ele é adolescente, ele vai para a sala de adolescente. Tá? Mas ele já vai saber, se ele for ficar na igreja, que na próxima inscrição ele entra no módulo 1. Você está entendendo? Ele começa o trabalho no módulo 1. Mas ele chegou, veio visitar a igreja, ele entra na sala que tiver adequado. Se ele é adolescente, sala do adolescente. Se ele é adulto, entra em uma das 3 salas mistas, sem problema nenhum. É porque o visitante, a ideia que a gente tem é que ele veio, visitou e foi embora, né? Ele não é alguém, provavelmente, que vai ficar na igreja. Se for aquele que veio no domingo, foi embora, não tem problema nenhum. Se for alguém que veio, já estamos, por exemplo, na terceira aula, e ele chegou na igreja e se identificou, ele pode entrar no módulo 1, né, tentar recuperar as 2 aulas, até porque tem um projeto nosso de tentar gravar essas aulas para uma situação específica de alguém querer colocar no aplicativo, né, uma possibilidade, então não teria prejuízo nenhum, não. Todas as aulas serão gravadas, elas vão ser gravadas aqui embaixo. Então, de alguma forma, você vai ter esse acervo preparado para aqueles que visitam a igreja, entendeu? Vai estar sempre funcionando dessa forma. As 2 lá de cima que a gente não consegue gravar, mas aqui a estrutura continua mesmo. Tá joia? Por exemplo, imagine que alguém veio, assistiu a primeira aula, a segunda, mas por um motivo de viagem, a trabalho, não assistiu a 3, 4 e 5. Ele não pode ser prejudicado por causa da questão do trabalho. Então, a aula gravada vai fazer com que ele recupere essas aulas que ele não veio presencialmente, para que ele possa terminar e depois se matricular no outro módulo. Agora, eu queria lembrar uma coisa. Uma coisa que Cândido falou aqui na exposição é que nós precisamos buscar de uma forma muito clara. O Irajan, pode baixar um pouquinho o meu, por favor, filho? Só baixar um pouquinho aqui, porque eu estou bem pertinho do retorno. Joia? Essas pessoas, todas elas, nós vamos passar por um acompanhamento. Então, você vai sair de um módulo para o outro, de alguma forma, sendo avaliado.
tá certo? Ninguém aqui vai ter status de reprovação, né? Ou aprovação, não é essa a proposta, mas a proposta é, você tem condições, você entendeu bem o seu assunto do módulo 1, para que você avance para o módulo 2, e vai haver uma série de acompanhamentos. Durante as aulas, você vai ter esse acompanhamento, exercícios, vamos ter exercícios de cada aula, isso vai ser colocado lá nas plataformas, você vai ter acesso, inclusive, à plataforma online. A ideia é que a plataforma que já está integrada no nosso site, ela comece a funcionar, e você vai ter dentro da sala a condição de acompanhar tanto o vídeo para rever a aula que você assistiu, que não entendeu algum assunto, como também fazer as avaliações, tá bom? Então você vai estar respondendo, como está acontecendo de forma maravilhosa na leitura bíblica, todo mundo respondendo o que entendeu. A partir daí, os monitores ou os facilitadores percebem o seu crescimento e a sua condição de evoluir para o módulo 2, evoluir para o módulo 3 e assim sucessivamente. Então, vai haver um acompanhamento disso aí. Da mesma forma que hoje, na verdade, a leitura bíblica cronológica já é um treinamento para como vai acontecer a escola bíblica, tá certo? Então, a avaliação que a gente está fazendo na leitura bíblica cronológica já está nos dando uma base muito boa de como cada membro se comporta já dentro da proposta de escola bíblica, da nova escola bíblica. E essa leitura bíblica cronológica, ela não foi por acaso, né? Porque o módulo 2, que nós iremos ter no ciclo básico, quem leu a Bíblia vai ser muito tranquilo estudar o módulo 2, porque o módulo 2 nós vamos estudar a Bíblia, é o que vocês estão fazendo, só que de uma outra forma. Então, quem está lendo a Bíblia agora de forma cronológica, vai perceber como vai ser importante essa leitura para estudar o módulo 2. Então, ele vai te ajudar aí, Vanessa. oi? Então, eu que ainda não sou membro, mas tenho certeza de que quero ficar na igreja, eu posso fazer minha inscrição? Pode, não tem problema nenhum não, pode fazer inscrição normalmente. Tem o Francisco, que quer dar uma palavra aqui na frente. Irmãos, eu estava ali ouvindo o Cândido expondo, e quando a gente tem investido tempo junto em conversar sobre algo para ser construído, o coração da gente vibra, né? Quando as coisas começam a acontecer. E é o que tem a ver com isso, tá? Eu tomei a liberdade, eu perguntei, pastor, eu posso... a gente até nem tivemos talvez a quantidade de encontros que gostaríamos de ter tido, mas nós tivemos encontros qualitativos de compartilhamento de ideias, de construção. Eu tenho 37 anos e desde os 5 que eu estou na Igreja Batista, a gente às vezes olha a EBD como o único braço de ensino e de aprendizado bíblico na igreja. Mas a gente tem o Papo de Homem, tem Conversa de Mulher, tem os trabalhos de adolescentes, de jovens, a gente tem grupos pequenos, tem culto de oração, tem embaixadores, e a partir do momento que a PIBEM instituiu um ministro de ensino, é porque a gente está entendendo como igreja que é uma engrenagem, tudo é uma coisa só. E é óbvio, né? Sui me perguntou, Júnior disse, mano, se dá a chance para isso, porque tu vai ver que vai dar certo. Vai dar certo. Eu tô falando isso, sou suspeito para dizer porque eu estou dentro do grupo, mas eu já estive em outras situações de igrejas onde essa coisa da EBD temática e não por faixas etárias. Gente, a televisão, o cinema, as mídias sociais, elas comunicam de maneira desassociada, de forma temática, mas às vezes também não. E todas as gerações, faixas etárias, engolem as informações.
Então, é possível, de uma maneira responsável, bíblica, organizada, como está sendo feita, a gente conseguir construir isso. Então, assim, eu queria, como membro da igreja, como alguém que está vendo o trabalho de Cândido há meses em relação a isso, e estou também tentando ajudar, também estou próximo. Eu posso dizer Deus nos deu a oportunidade de estar preparando algo muito especial para a igreja. Então, por mais que a gente tenha nossos costumes, sempre foi feito, vamos oportunizar como igreja que isso aconteça, né? A palavra que eu queria dizer é isso. Uma coisa, já passei por muitas mudanças, boa parte delas, ou a maioria delas, deu certo, algumas não deram certo, mas eu posso dizer a vocês que um fator primordial daquelas mudanças que não deram certo, primeiro, oramos pouco, segundo, planejamos mal. Quando a gente pede a Deus direção e quando a gente planeja, dificilmente Deus não abençoa. Porque, em primeiro lugar, a gente pede orientação a Ele, não é? Então, eu estou trazendo para vocês aqui o Cândido, o Chicão, todos que fazem parte da equipe, não é? Estamos trazendo para vocês resultado de conversa com Deus, para capacitar a sua igreja, para preparar a sua igreja, baseado na visão que Ele mesmo deu. Uma comunidade que vive a simplicidade do Evangelho de Cristo, através de relacionamentos comprometidos, atraindo pessoas, preparando, capacitando pessoas, inspirando pessoas, para ganhar mais discípulos para o reino de Deus. Isso está dentro da visão, foi uma coisa que o Cândido apresentou no início, a visão da igreja, e é dentro dessa visão, que eu sei que foi Deus que nos deu, a gente vai buscar alcançá-la através do ensino. Eu estou muito feliz com tudo isso, muito feliz, e vocês não têm ideia de como nós cresceremos para a glória de Deus. Vocês não têm ideia. Vocês estão tendo uma oportunidade de não só ouvir pessoas importantes, como nós estamos trazendo aqui, o próprio pastor Marcos Bittencourt, alguém que eu estimo de todo o coração, meu professor também, de língua antiga, não é, bíblica, professor de Antigo Testamento, psicólogo também, alguém versado na palavra, alguém que eu honro muito, mas nós temos a oportunidade também de fazer com que a igreja cresça com profundidade na escola bíblica, não apenas em eventos como nós estamos realizando, fazer esse crescimento acontecer no dia a dia da igreja. Filhos, como o Chicão disse, nos permitamos desfrutar disso, é algo especial de Deus. Tem outras coisas que nós já temos conversado em termos de ministérios, que eu sei que Deus está trazendo isso, é o momento da igreja se preparar, se consolidar, porque as lutas serão a cada dia mais cruéis, e aqueles que não estiverem fundamentados, preparados na palavra, na comunhão, na intimidade, fraquejarão. Vocês entendem? É muito sério. Quando eu digo que a igreja precisa estar junto dos universitários, é porque, filhos, a estatística diz que a cada 10 jovens crentes que entram numa universidade, 7 deixam a trilha do Evangelho. Isso é algo sério, isso é algo muito sério. E não adianta estar na igreja, fazer parte do corpo, mas não buscar consolidação das suas raízes. Cada um desses temas foi pensado para edificar a vida de cada um de nós.
cada tema desse que eu mesmo vou passar para vocês, Cândido, Francisco, isso vai trazer à nossa própria mente aquilo que já foi colocado no coração e arraigar ainda mais as nossas raízes. Nós aprendemos quando nós ensinamos, entende? Então é algo fundamental para nós. Você precisa estar forte para enfrentar o mundo que já está à porta. Quando a gente sai daqui, filho, abriu essa porta aí fora, já é um campo missionário que tem grandes batalhas, e você tem que se preparar. Esse é o papel da igreja, esse é o papel da igreja, tá? E nós estamos nos colocando à disposição. O Cândido, estão vendo, precisando, a gente está pedindo a Deus restauração, mas esse homem trabalha diuturnamente, sonhando cada um desses temas, desenvolvendo esse material, sentando com a gente, né? Ele, todas as vezes que liga para mim, ele pede perdão. Senhor, pastor, me desculpe, está ligando, mas não desculpe não, filho, você tem que ligar mesmo, tem que ligar quantas vezes for necessários. Não tem coisa mais prazerosa do que você ter parceiros de ministério, gente que respira o ministério como você sonha. Eu vejo ele, o Adriel, respirando, todos os facilitadores respirando o evangelho. Então eu não tenho que ficar chateado porque ligam para mim, tem que ligar todo dia, o tempo todo. Ligue mesmo, vamos conversar, vamos nos reunir, sabe? Hoje eu atendo mais